A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá! Que bom que você veio! Essa é a TV Lima Júnior, o seu canal de estudos. Eu sou Lourdes Souza e hoje falaremos sobre as regionalizações do Brasil, as divisões não oficiais. Hoje o Brasil tem 27 unidades federativas. Você sabia que há no Congresso Nacional projetos que tramitam para a criação de novos estados e que, se todos eles fossem aprovados, nós passaríamos a ter 48 unidades federativas? Regionalizar um território significa criar uma divisão do espaço, agrupando áreas com características semelhantes. É possível criar essa divisão a partir de diferentes critérios. A regionalização oficial do nosso país foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e esta regionalização estudamos na aula passada. Hoje veremos outras regionalizações do Brasil não oficiais. A primeira divisão regional não oficial que falaremos é chamada de Quatro Brasis, proposta pelo geógrafo Milton Santos em 1990, que regionaliza o país em 4 Brasis, 4 regiões: Concentrada, Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia. Essa regionalização é baseada tanto na quantidade de recursos tecnológicos avançados e atividades econômicas modernas, como também na concentração de áreas financeiras, comerciais, industriais, de serviços, agrícola e de pecuária de cada região. Comparando com a regionalização do IBGE, notamos algumas diferenças. A primeira, a região concentrada, para Milton Santos, agrupa as regiões Sudeste e Sul da região oficial do IBGE. Com relação aos estados, nenhuma mudança, apenas juntando estas regiões. Com relação à região Centro-Oeste, o nome também é o mesmo, porém nós temos aqui uma outra modificação. O estado de Tocantins, na divisão de Milton Santos, pertence à região Centro-Oeste. Na divisão do IBGE, não. Região Amazônia, primeira mudança no nome. Na divisão do IBGE, Norte. Na divisão de Milton Santos, Amazônia. Segunda mudança, o estado do Tocantins, na divisão do IBGE, está aqui na região Norte. Na divisão de Milton Santos, está na região Centro-Oeste. Região Nordeste. Não há diferença nenhuma entre os estados, a nomenclatura, tanto da região oficial usada pelo IBGE, como também da regionalização proposta por Milton Santos. A segunda divisão regional não oficial da qual falaremos é a divisão em regiões geoeconômicas ou complexos regionais, propostas pelo geógrafo Pedro Pinchas em 1967, baseada em critérios socioeconômicos de acordo com o processo de industrialização do país. Ela não levou em consideração as fronteiras dos estados, mas ela incorpora as características econômicas de cada porção do território e ela vai dividir o Brasil em 3 regiões ou 3 complexos econômicos ou geoeconômicos. Temos então aqui a região da Amazônia, o Centro-Sul e o Nordeste. O Complexo Amazônia.
É o domínio amazônico do rio e da floresta. É também a fronteira de expansão da economia nacional. E por essa razão, vive uma contradição entre desenvolver e preservar. Afinal, não é tão simples, porque lá nós temos o maior bioma do nosso planeta. O Complexo Regional da Amazônia, a Amazônia compreende 58% do território brasileiro. As principais características do quadro natural, no clima, temos o clima equatorial com uma alta pluviosidade, muita chuva, e temperaturas médias anuais em torno de 25 graus. No relevo, nós temos o domínio das terras baixas amazônicas. Na vegetação, o destaque é a floresta equatorial, que domina toda esta região. E na hidrografia, o destaque é a bacia amazônica, o rio Amazonas e todos os seus afluentes e subafluentes. Mas essa região, apesar de ser muito grande, ela vai apresentar uma população muito pequena para a sua área territorial. Ela também vai apresentar uma disputa muito grande pela posse da terra e frequente nessa região o desmatamento e a presença de queimadas naturais ou provocadas. Essa região tem hoje sofrido muito com a poluição dos rios provocados pela intensa prática da mineração. Hoje a Amazônia é a fronteira de expansão da agropecuária brasileira. Por essa razão, é uma região que vai apresentar problemas. Planejar o desenvolvimento deste complexo não é tão simples. Nos aspectos humanos, o destaque é a baixa densidade demográfica. Nos aspectos econômicos, a referência é que é uma região cuja economia é ainda baseada no extrativismo mineral e vegetal, muito embora nas últimas décadas tenha crescido o número de propriedades produtoras de soja, tanto no Mato Grosso, como também de pecuarista nos estados do Pará e do Maranhão, e não podemos deixar de falar do extrativismo mineral na Serra do Carajás, lá no Pará, feito pela companhia Vale, e que vai contar com uma infraestrutura da ferrovia Carajás-Itaqui. Não podemos deixar também de destacar que essa região tem grandes usinas hidrelétricas, podemos citar como destaque a de Tucuruí e a de Belo Monte. Mas essa área também é uma área que vem apresentando um crescimento industrial na Zona Franca de Manaus. Lembrando, a Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais estabelecidos com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial comercial e agropecuário dotado de condições que permitam seu desenvolvimento. Essa região é também a que vai apresentar a maior concentração de povos indígenas de todo o país. O Complexo do Nordeste. Hoje vive um acelerado crescimento econômico em alguns estados. Sua economia atrai muitas indústrias nacionais e internacionais, em razão tanto do baixo custo da mão de obra, como também de matérias-primas baratas, além de vantagens oferecidas pelos governos. A indústria automobilística em Camaçari, na Bahia, e em Goiânia, Pernambuco, e as indústrias têxteis do Ceará são exemplos dessa situação. O Nordeste é o segundo maior produtor de petróleo do país. O turismo tem uma grande importância porque atrai milhares de pessoas. Entanto, antigos problemas socioeconômicos fazem do Nordeste a região com os piores índices de desenvolvimento humano do país. Apresenta sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. A Zona da Mata abrange toda essa área litorânea. É a área mais importante economicamente, a mais populosa. Vai apresentar maior urbanização, maior industrialização, e ela vai concentrar a riqueza da região, funcionando como um polo de atração em relação a todo o interior.
Nela nós vamos encontrar duas metrópoles, Salvador, na Bahia, e Recife, em Pernambuco. Agreste é uma zona de transição, é toda essa área aqui, é uma zona de transição entre a zona da mata úmida e o sertão seco. Nela nós vamos encontrar grandes e médias propriedades agrícolas voltadas para a policultura e também para a pecuária. Nós vamos ter como destaque na Paraíba, Campina Grande, em Pernambuco, Caruaru, em Alagoas, Arapiraca, e na Bahia, Feira de Santana, que são localidades com maior desenvolvimento urbano. Sertão. O sertão é situado entre o agreste e o meio norte. Ele abrange áreas interioranas da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí e todo o estado do Ceará. A principal característica dessa área é o clima semiárido, que tem temperaturas médias elevadas, chuvas concentradas em um curto período do ano e um longo período de estiagem. A agropecuária no sertão é ligada diretamente ao ciclo da chuva. Na agricultura vai predominar a policultura, várias culturas de subsistência, e na pecuária nós vamos ter o destaque dos rebanhos de bovinos e de caprinos. Mas nós vamos ter nessa região uma área aqui, na área do Rio São Francisco, que é muito desenvolvida pela produção de frutas irrigadas. Nós vamos ter nessa região uma metrópole regional que é Fortaleza. E por fim, o meio norte, que é uma transição entre o sertão e a Amazônia. Ela fica compreendida basicamente o estado do Maranhão todo e metade do estado do Piauí. O extrativismo vegetal é a principal atividade econômica dessa sub-região, mas a expansão da agricultura, principalmente a soja, o algodão e o milho, está ganhando destaque nessas últimas décadas. O cultivo mecanizado de alta produtividade e a pecuária extensiva de corte são os sistemas que mais se desenvolvem nesta sub-região. É claro, não podíamos deixar de ver algumas imagens da nossa região. Nós temos áreas de grande desenvolvimento, aqui a metrópole do Recife, mas nós temos também áreas atrasadas do ponto de vista social, mas economicamente viáveis. Zona da Mata, a produção da agroindústria açucareira, a área dos cocais representando o meio norte, o sertão castigado pela seca, o clima como o principal elemento que causa dificuldade ao desenvolvimento desse espaço. O agreste, a área de transição, não tão úmida quanto a mata, não tão seca quanto o sertão. Aqui o Porto de Suape e um pouco da nossa tradição cultural. É a região Nordeste, hoje, a região mais atrasada do país. No entanto, os polos econômicos do Nordeste têm recebido nos últimos anos investimentos do governo e isso tem provocado um crescimento econômico, inclusive superior à média do crescimento econômico gerado no próprio país. Os polos que estão recebendo estes investimentos é o automotivo, chamamos a atenção aqui ao de Goiânia, aqui em Pernambuco, mas também o polo de bebidas, calçados, o da cana-de-açúcar, que nunca deixou de receber investimentos, a fruticultura, sobretudo aqui na área do São Francisco, tem recebido também nos últimos anos novos investimentos. É uma área onde se investe muito. Ainda o papel celulose, o petroquímico, aqui na Bahia, Camaçari, Porto de Suape, uma modernização do porto, agora recentemente, inclusive ainda não está concluído. A soja,
a indústria têxtil e, sobretudo, principalmente a indústria do turismo, que é uma das principais fontes de renda da nossa região. O Complexo do Centro-Sul é o coração econômico do Brasil. Ele representa a integração do Sudeste industrial e financeiro com o Sul agrícola e industrial. Comparando com a regionalização do IBGE, observe, todos os estados da região Sul entraram na região no Complexo Centro-Sul. Todos os estados da região Sudeste, exceto parte de Minas Gerais, entraram na região Centro-Sul. Já os estados da região Centro-Oeste da divisão do IBGE entrou na sua totalidade o estado de Goiás e o Mato Grosso do Sul. E apenas a parte sul do Mato Grosso e do Tocantins. Essa região, ela também vai apresentar graves problemas sociais, como, por exemplo, a violência, a poluição ambiental e a falta de moradia. O Regional Centro-Sul corresponde a 24% do território nacional. No quadro natural, os destaques no relevo é o predomínio de planaltos e serras do leste e sudeste. Vamos encontrar nos climas o tropical nos estados de Goiás, do Mato Grosso, no sul do Tocantins, no sul do Mato Grosso do Sul, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e também Espírito Santo. Mas vamos encontrar no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do sul de São Paulo o clima subtropical. Essa área é a área do domínio da Mata Atlântica na área do clima tropical e da Mata de Araucária, da Floresta de Araucária, na área do clima subtropical. Nessa região encontramos rios de grande importância, não só para a região, como também para o país. É o caso dos rios Paraná, Uruguai, Tocantins e Paraguai. Importância tanto para o escoamento da produção agrícola de toda essa área, como também para a produção de energia. Aspectos humanos, grande destaque é que a região vai concentrar mais de 60% da população brasileira e tem uma presença muito significativa de imigrantes de todas as partes do mundo e também a presença de imigrantes de população de outras unidades federativas brasileiras. Já nos aspectos econômicos, o Complexo Regional Centro-Sul é o mais desenvolvido do país. Ele vai abrigar o maior parque industrial, a sede das principais indústrias financeiras e educacionais de todo o território nacional. É a região responsável por mais de metade do Produto Interno Bruto, do PIB brasileiro. Assim como a indústria agropecuária da região é a mais dinâmica do país, ela faz um uso muito intenso de tecnologia. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.